Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco. Hoje nós finalizamos a nossa série de vídeos nesse mês de maio, em que nós comemoramos os 29 anos da nossa igreja, e hoje eu gostaria de finalizar essa série de vídeos falando sobre o amor pela igreja. O texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 24 e 25, vai dizer de um costume de alguns irmãos daquela igreja que passaram a ter o costume de não mais se reunir como igreja, de não fazer parte daquela igreja local, onde alguns irmãos estavam começando a ter esse costume de se desligar das reuniões, de se desligar do ajuntamento, dessa assembleia, do culto ao Senhor, e não tinham mais o compromisso com a igreja local. Eles não tinham mais o amor pela igreja da qual eles faziam parte e acabavam deixando de se reunir, deixando de se congregar, como era o costume de alguns. Em Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25 diz: "E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia." A maioria dos historiadores apontam que essa carta de Hebreus foi uma carta escrita em mais um dos vários momentos em que a igreja sofria perseguição ao decorrer de toda a sua história. Possivelmente na época em que o imperador Nero, um dos imperadores mais cruéis que esse mundo já teve, que foi o imperador de Roma, nessa época, onde a igreja sofria muita, mas muita perseguição. Irmãos e irmãs que professavam a fé em Cristo Jesus eram mortos, tinham seus bens e casas recolhidos, tinham seus corpos queimados e jogados em arenas para serem atacados por feras, simplesmente por crerem em Jesus Cristo. O que se entende o chamado à perseverança durante esse tempo, que o autor vai falar em Hebreus capítulo 10, esse convite em que eles deveriam continuar perseverantes em meio às perseguições. Em algumas partes da carta parece ser evidente que essa perseguição e esses momentos eram reais, e por conta disso, essas reuniões, o culto, o se reunir como igreja provavelmente eram realizados de uma forma particular, em um ambiente secreto, por conta dessas perseguições. E por medo dessa perseguição, parece que alguns crentes começaram a abandonar a sua própria igreja, passaram a abandonar a igreja como era o costume de alguns deles, o autor vai dizer. É interessante em que, mesmo sendo em um contexto completamente diferente do nosso hoje em dia, o não ir ao culto, o não congregar, o deixar de participar de uma igreja local já estava se tornando um costume para alguns daqueles crentes, como infelizmente hoje acontece no mundo em que nós vivemos. Desde cedo, irmãos, a igreja cristã se organizou para se encontrar. Desde cedo, a igreja cristã se organizou para se reunir, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo é um corpo que são vários membros, pessoas completamente diferentes, de raças diferentes, de estilos de vida diferentes, de classes sociais diferentes, de idades diferentes, de criações e educações completamente diferentes, mas que mesmo assim fazem parte do mesmo corpo. Assim como o corpo que tem a mão, que tem a sua função, que tem um ouvido, que tem a sua função, que tem o nariz, que tem um pé, que tem a sua função, todos eles com uma função e dons diferentes, mas todos fazem parte do mesmo corpo. E essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E é através de nós, dos nossos dons, que nós devemos demonstrar o nosso amor com a igreja, com os nossos irmãos, nos reunindo assim, sempre até o último dia, como igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, o se reunir foi algo que a igreja criou e praticou desde o início. O se reunir, o culto ao Senhor, não é uma invenção dos últimos anos, não é uma invenção da IBJF, não é uma invenção dos primeiros cristãos que chegaram aqui no Brasil. O culto,
esse ajuntamento dos cristãos para encorajar uns aos outros, para amar uns aos outros, para a exortação, para o serviço, para as boas obras, para o amor. Isso é uma prática que o próprio Senhor Jesus Cristo ensinou a partir do momento em que ele reuniu um grupo de 12 homens e sempre esteve com eles. A ideia de você estar com seus irmãos, juntos, cultuando a Deus, elevando ao Senhor canções, elevando ao Senhor as suas orações, ouvindo a palavra, lendo a palavra de Deus, participando da ceia, do batismo, das ordenanças que o Senhor deixou para nós, tudo isso é bíblico. Não é a invenção da IBJF, não é a invenção da Convenção Batista, do pastor. O máximo que a igreja pode fazer hoje é estipular um tempo, um horário. Olha, nós vamos nos reunir todos os domingos às 7 horas da noite, às terças-feiras às 7h30, estipulando assim um horário. A Bíblia não fala de quantos dias por frequência na semana nós devemos, mas deve ser algo com frequência, especialmente no domingo do Senhor, ou o horário correto, o lugar correto. A Bíblia não fala disso. Mas uma coisa a palavra de Deus nos orienta e nos diz, que temos que nos reunir com frequência e demonstrar o nosso amor pela igreja, se reunindo como corpo de Cristo. Você precisa estar com seus irmãos. Você precisa demonstrar o seu amor pela igreja, se reunindo com o povo de Deus. Como é que você vai se estimular às boas obras se você vive sozinho? Onde é que você vai encontrar forças para continuar firme na fé, sem vacilar, vivendo essa vida desigrejado, vivendo essa vida isolado? Infelizmente, algumas estatísticas no Brasil mostram que o número de desigrejados vem aumentando cada vez mais em nosso país. Ainda mais depois do tempo em que nós passamos da pandemia, que ficamos um bom tempo sem nos reunirmos, mas pela graça de Deus esse tempo já passou. Pela graça e misericórdia de Deus esse tempo já se passou e hoje nós temos o privilégio e a oportunidade de nos reunir toda semana, sem perseguição, sem guerra no país que vivemos, mas mesmo assim, o número de pessoas sem um amor pela igreja, o número de pessoas que se dizem amar a Deus, mas não amam uma igreja local e nem fazem parte, que dizem desigrejados, vem aumentando e vem crescendo cada vez mais. Irmãos, estar no culto é cumprir o que o Senhor nos ordenou, congregar. Quando nós nos reunimos como igreja, nós estamos congregando. Precisamos ter esses costumes saudios e não costumes abomináveis. Um desses é você deixar de fazer parte de uma igreja. Claro que por determinados motivos, podemos nos ausentar de algum culto por motivos de saúde ou outros motivos de trabalho, viagem. Porém, isso não deve ser uma prática no povo de Deus. Isso não deve ser algo constante. Para que nós possamos, como o autor de Hebreus diz no verso, encorajar uns aos outros, precisamos nos reunir. Precisamos participar do culto. E sentir o mesmo amor e alegria que o salmista diz no Salmo 122. Alegrei-me, senti alegria com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Senti alegria na reunião da igreja do Senhor. Porque Deus ele se manifesta assim para nós, de uma forma individual, no seu quarto, no secreto. Isso é lógico. O Senhor Jesus Cristo nos chama e fala que Ele se revela para nós no secreto, onde ninguém pode ver. Nosso tempo a sós com Deus. Mas Deus ele se manifesta ainda mais quando o seu povo se reúne para cultuá-lo. Pois a palavra de Deus ela é pregada, louvores são entoados a Deus, a ceia do Senhor ela acontece com frequência e assim o seu povo ele cresce mutuamente, cada um usando o seu dom e talento para a glória do Senhor Jesus Cristo. Portanto, meu irmão, ame a sua igreja, pois a igreja de Deus é o próprio corpo de Cristo Jesus. Quando você não tem nenhum compromisso com o culto, quando você não tem nenhum compromisso com a sua igreja local, será se de fato você ama a Deus? Então, quando você demonstra o seu amor pela igreja, você está demonstrando o seu amor por Cristo Jesus, porque nós, como igreja, somos o corpo de Jesus Cristo. Que Deus abençoe, meus irmãos.